Vamos iniciar o estudo do módulo 4, que é a continuidade do módulo 3, que é a construção dos estados modernos. Na última aula, nós verificamos que a formação dos estados modernos foram de fundamental importância no que seria futuramente a expansão marítima comercial. Vamos dar uma recapitulada. Nós estávamos numa Europa medieval, em que o sistema feudal, em que você tinha aquela pirâmide social, em que você tinha o senhor feudal, a nobreza, o clero. Na parte baixa da pirâmide, que era a base da pirâmide, você tinha os servos. Então, a partir do momento que você teve as cruzadas, que foram um movimento inicialmente religioso, que se levou ao cunho militar, com Urbano II convoca a primeira cruzada, num total de 9 cruzadas teve, com uma justificativa de libertar a Terra Santa, e depois, como nós já estudamos, verificamos que no final das contas essas cruzadas tinham um cunho comercial. E no final dessas cruzadas, o que retornou para a Europa foi o ressurgimento das rotas comerciais, como Gênova e Veneza se tornando as principais cidades. Nós veremos isso mais à frente no conteúdo do livro, e a importância dessas cidades se tornarem os principais centros comerciais da Europa logo após o fim das cruzadas. E com essas rotas comerciais, o surgimento das feiras e futuramente essas feiras, o surgimento dos primeiros burgos ou cidades. Bom, então, a somatória desses fatores fez surgir na Europa uma nova classe, que era a burguesia. A burguesia é diretamente ligada à prática do comércio. Esse comércio ele vinha contra um sistema feudal, lembrando que o sistema feudal, basicamente, o modo de produção era agrário. Então começou a ter um choque de interesses. Então, a pirâmide social que inicialmente você tinha os membros que eu citei anteriormente, entra uma nova classe, que é a burguesia, que é ligada diretamente ao comércio. Então a prática somente da agricultura, ela de certa forma, ela atrapalhava os interesses da burguesia. Então, com o enfraquecimento desse senhor feudal, houve-se a necessidade do fortalecimento e a centralização do poder. Ou seja, o rei, que em alguns casos era uma mera figura figurativa, não tinha praticamente poder sobre as terras, ele assume um destaque maior nessa pirâmide social e se torna o topo dela. Esse senhor feudal, ele desce e se torna somente só um nobre. Nós estamos também no módulo 3, que através de várias ações políticas, esse rei ele centraliza o poder e é apoiado pela burguesia. Ou seja, a burguesia apoiava a centralização desse rei, em troca esse rei apoiava as práticas burguesas, que é o comércio. Também estudamos no módulo 3, com a formação desses estados nacionais, que essa relação entre burguesia e monarquia, na verdade, beneficiava também a monarquia, não só a burguesia, né? Porque através dessa relação, esse Estado criado, essa monarquia fortalecida, esse rei absoluto, que vem do absolutismo monárquico, que é a centralização do poder na mão de uma só pessoa, ele ganhava, de certa forma, a cobrança de impostos. Também estudamos na aula passada, espero que vocês lembrem, como essa relação é feita hoje. Tá? Você tem, por exemplo, o Brasil, que não é uma monarquia, já foi monarquia até final do século XIX, quase transição para o século XX. Hoje é uma república federativa, comandada por um presidente executivo. E essa burguesia hoje, de certa forma, diretamente ligada à prática de comércio, ela paga impostos, como também pagava lá atrás. Então, esses impostos são recolhidos das atividades comerciais, eles retornam de forma de pagar tanto a máquina pública, no caso, policiais, forças armadas, servidores públicos, a sustentação de exércitos, como também lá atrás a função da cobrança desse imposto também era a mesma. Você tinha que manter um rei, uma monarquia.
por exemplo, um reinado, né, melhor dizendo assim. E para você manter esse reinado, o rei não tinha completamente o dinheiro, né? Esse dinheiro vinha da cobrança de impostos, e esses impostos eram cobrados em forma de tributos. Bom, é daí também que nós estudamos na aula anterior, que daí vem um papel fundamental do contador, tá? O contador hoje, pela seu grau de instrução nível superior, era ele que era responsável em coletar esses impostos. Hoje em dia, como eu também comentei isso com vocês, todas aquelas pessoas que têm um comércio de forma legalizada, com CNPJ, que é um cadastro comerciante aqui no Brasil, em outros países tem outro nome, esse contador, a função dele é calcular o imposto que vai ser recolhido ao âmbito municipal, estadual e federal. Bom, essa comparação do que era hoje, do que era ontem também, a gente chegou a ver no módulo 3. Agora, vamos ao módulo 4. No módulo 4, a gente vai trabalhar a formação desses estados modernos em 4 principais estados: a Espanha, Portugal, Inglaterra e França. Tá bom? A história entre Portugal e Espanha, elas são até interligadas. Vocês podem olhar aí no mapa do livro, que, se vocês repararem, basicamente é uma coisa única. E essa centralização de poder desses dois futuros estados vai se dar inicialmente por uma disputa religiosa entre cristãos e árabes islâmicos, ou como eles chamavam na época de mouros, tá? E a centralização desses dois estados futuramente vai levar ao Portugal, inicialmente, depois a Espanha, às grandes navegações. Tanto que Portugal vai se tornar o pioneiro nesse processo das navegações, que irá culminar com a Espanha chegando na América em 1492 e Portugal chegando no Brasil em 1500, que inicia esse processo de colonização da América. Bom, isso a gente vai ver mais um pouco mais à frente de como isso vai influenciar o mercado, que é o módulo 5, que é o mercantilismo. Tá? Mas vamos voltar aqui para Portugal e Espanha. Depois vamos para a França e o último Inglaterra. No caso da Península Ibérica, que é a região onde se localiza tanto a Espanha como Portugal, você vai ter as guerras de reconquistas entre cristãos e árabes, ou como alguns chamavam de mouros, tá bom? E no caso de Portugal, a Revolução de Avis, que estabelece o Estado português a partir de 1139, no dia de São Tiago, ou dia da morte dos mouros, que vai ser a principal batalha que vai marcar essa unificação do Estado português. Bom, essa reconquista também é um reconhecido pela Igreja Católica, que reconhece Portugal como um Estado sólido e formal. Bom, é claro que também essa reconquista ela inicia uma marcha contra a expulsão do Islã, tá bom? E é claro, né, não podemos esquecer que a burguesia também foi fortalecida, tá bom? Então você tinha um Estado português fragmentado em várias regiões. Você tinha os mouros, os islâmicos, os árabes, como eles eram chamados, que ocupavam aquela região. Isso veio depois da expansão árabe, porque até mesmo depois das cruzadas, os árabes, de certa forma, se expandiram. Bom, só para vocês terem uma ideia, se por acaso o Estado português não fosse formado e nem o Estado espanhol com as mais à frente, e se nós fôssemos colonizados por eles, a nossa cultura hoje seria completamente diferente. Você teria uma cultura islâmica, de religião islâmica, bom, bem diferente da cultura cristã, e juntamente com ela veio a Igreja Católica. Bom, então Portugal ela se unifica a partir de 1139, que é a batalha final. Ela tem o apoio da burguesia, que via claramente uma vantagem na prática de comércio, né, como nós estudamos lá atrás. Então, você tem a centralização do poder e praticamente a utilização da burguesia como mecanismo do fortalecimento do comércio. Quando a gente chega no caso da Espanha, a Espanha, ou como alguns conheciam como Reino de Astúrias, que depois virou Reino de Leão, Rei de Castela, Navarra, Aragão e Gáliga. O livro, se vocês podem observar lá, tem um mapa dividindo todas essas regiões. E até hoje, apesar da formação do Estado espanhol,
você tem uma região lá em cima da Espanha que luta por sua independência. Mas isso aí é uma questão de mais à frente da história, que vocês devem estudar isso no oitavo ano, tá bom? Agora vamos voltar aqui para a formação do Estado espanhol. Então, entre a formação do Estado da Espanha, ela só vai se consolidar em 1492 com a expulsão dos mouros, tá? E para quem não lembra, a gente vai ver isso também mais um pouco à frente, com as práticas mercantilistas. Em 1492, Colombo chega na América. Então, a unificação do Estado espanhol foi fundamental para que a Espanha dê seu pontapé inicial no processo das grandes navegações. É um filme que eu recomendo a vocês assistirem, que aparece essa Batalha dos Mouros, é 1492, A Descoberta do Paraíso, que o ator principal é o Gerard Depardieu. E ele mostra claramente uma Espanha que se unifica depois da expulsão dos mouros. A Igreja Católica apoia essa centralização do Estado, e você vê claramente ali que a viagem de Colombo na América nada mais foi que uma visão e uma possibilidade dessa burguesia ganhar dinheiro, né? Eu sempre falo isso, comento isso com vocês, que a história tem sempre um lado contado e um outro lado também, dependendo da interpretação. Hoje em dia nós sabemos que basicamente essa visão que se tinha até um tempo atrás, que esses grandes navegadores eles eram aventureiros, esbravadores de mares, o que na verdade tinha ali era o interesse da burguesia em ter lucro, somente isso, tá bom? Então você tem uma Portugal unificada. Esses mouros eles são expulsos para a parte mais centralizada da Península Ibérica, que no caso pertence à Espanha. A Espanha consegue derrotar eles somente em 1492, onde os mouros são expulsos, e se tem a centralização da Espanha, que no caso é a Casa de Aragão. Bom, e, novamente lembrando, se vocês quiserem ver esse episódio, está bem retratado no filme 1492, A Descoberta do Paraíso. Esse filme é da década de 90, mas eu acho que vocês já acham disponíveis. Ele estava disponível no catálogo da Netflix. Acho que no YouTube você encontra esse filme por inteiro, tá bom? Então você já tem 2 estados unificados. Isso vai levar Portugal a se lançar ao mar. Apesar, você fala, professor, como assim lançar ao mar se quem chegou aqui na América primeiro foi os espanhóis e não, no caso, Portugal. Portugal se lançando ao mar pelo pioneirismo e vai começando a construir feitorias a partir da costa da África. Bom, só que o que levou a Espanha a ir mais longe, a alcançar mais longe, foi a ideia do navegador genovês Cristóvão Colombo, que a Terra era redonda. Tá? Por incrível que pareça, naquela época, você tinha pessoas que acreditavam que a Terra não era redonda, que se você navegasse a 300 léguas marítimas, seu navio cairia no infinito. Mas isso é uma história a gente contar mais na frente. Então temos a unificação do Estado português, a unificação do Estado espanhol. E o próximo Estado que nós iremos comentar é o Estado francês. O Estado francês, juntamente com o Estado inglês, a unificação deles estão diretamente interligadas também, tá? Não por cunho religioso, mas sim por cunho político, tá bom? Diferente da França e da Inglaterra, que não tinham ocupação dos mouros, ou árabes, como eles chamavam na época, a França ela se envolveu com a Inglaterra numa guerra que foi conhecida como Guerra dos 100 Anos, que começa em 1337 e acaba em 1453. Professor, você contou errado, tem mais de 100 anos, né? Tem mais de 100 anos. Só que é claro que essa guerra ela não decorreu os 100 anos seguidos. Teve períodos desse conflito entre os dois países, em que teve tréguas de 10, 15 anos e depois voltavam a brigar. E depois dessa guerra, em 1453, que acaba a Guerra dos 100 Anos, você só teve uma reaproximação política, o livro acho que trabalha isso com vocês, no período que teve a Primeira Guerra Mundial. Vocês vão ver isso lá no 9º ano, tá bom? Que foi um conflito mundial que durou de 1914 e terminou em 1918,
que foi considerada a primeira grande guerra mundial. Guerra mundial porque praticamente ela envolveu todos os continentes do planeta, tá bom? Mas esse assunto por um ano. Então vamos voltar para cá. Basicamente, a Guerra dos 100 Anos começa pela disputa do trono francês após a morte de Henrique IV. E o trono francês desocupado, o seu primo Eduardo III, ele se sente no direito de assumir o trono. É claro que os franceses não aceitam isso e Philippe de Valois ele assume o trono francês. Vocês têm que entender que entre essas monarquias da Idade Média era comum você ter primos que ocupavam o trono de um estado e do outro. Isso, de certa forma, em algumas visões políticas, seria uma forma de você preservar a nobreza, bom? Já que, como nós estudamos lá atrás no módulo 3, o absolutismo da formação dos estados também tinha um caráter, segundo alguns pensadores, divino. Tá? E no caso, esses reis seriam, em certa parte, representantes de Deus na Terra. Tá bom? Seriam as famosas divindades. Então a França ela entra em guerra com a Inglaterra, essa guerra dura 100 anos. Inicialmente começa por uma disputa de quem vai assumir o trono inglês. É claro que os franceses não aceitam e Philippe Valois ele assume o trono francês. É claro que inicialmente a Inglaterra ela aceita essa decisão do governo francês, só que quando chega em 1337 inicia basicamente a Guerra dos 100 Anos. Tá bom? Aí você fala, mas não começou alguns anos antes? Iniciou-se, terminou o conflito, apaziguou. A Inglaterra inicialmente ela aceita e depois ela não volta novamente a guerrear. Mas qual era o interesse da Inglaterra com a França? A Inglaterra tinha muitas terras na França. Como eu tinha comentado com vocês, era comum esse relacionamento de uma monarquia e outra, você terem primos e terras. E lembrando também que antes da formação dos estados, muitos desses nobres ou senhores feudais, eles tinham terra, tanto seria a Inglaterra como seria a França. Bom, um fato importante dessa Guerra dos 100 Anos é a entrada de uma figura que hoje é santificada pela Igreja Católica, que no caso é a pequena e a jovem Joana d'Arc, em 1420. Tá? Joana d'Arc, pelo que se conta, a família dela foi morta por ingleses, tem até 2 filmes que trabalham bem isso, e na sua infância ela também alegava que escutava vozes, no caso da Mãe de Cristo. E que nessas vozes ela escutava que ela iria liderar a França contra os ingleses, levando a França à vitória. Joana d'Arc ela toma um papel importante nesse conflito, inicialmente porque mulheres naquela época não iam para a guerra. Então você via uma mulher usando uma armadura, praticamente punhando uma bandeira. Não se sabe até hoje se ela realmente usou uma arma, mas pelo que se conta ela só empunhava a bandeira e ela cavalgava na frente das tropas e as pessoas seguiam. Teve a primeira vitória, teve uma luta que ela foi duramente ferida por uma flecha, ela se recuperou. Só que a pequena Joana, como se chama em alguns livros de história, ela foi traída pelos próprios franceses. Tá? Ela foi entregada pelos ingleses, na tentativa de acordo, foi condenada por bruxaria, principalmente pela Igreja Católica, tá bom? E por condutas heréticas. Essas condutas heréticas, só o fato dela falar que ela escutava, ouvia a voz do que seria Maria, isso a Igreja condenava firmemente. Tá? Ela foi queimada e, pelo que se conta, a única coisa que sobrou do seu corpo foi o coração, que foi jogado no rio. Tá bom? Então a Joana ela teve um papel importante que de certa forma ela unificou a população francesa. E só em 1453 você tem o fim do conflito entre ingleses e franceses e que no caso os franceses ganham. Bom, mas entre os fatores que levaram à derrota dos ingleses para os franceses, você tem conflitos internos, disputas políticas somente pelo trono inglês, tá? Que a gente vai ver agora na frente. Então você já tem a unificação da Espanha, a unificação de Portugal, a unificação da França
Só que diferente de Portugal e Portugal e Espanha, a França inicialmente ela não se lança ao mar a partir do século XV, tá bom? Apesar dela construir uma missão antártica, que foi uma tentativa de uma colônia aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Baía de Guanabara, que os portugueses derrotaram os franceses. Também a gente vai ver isso mais um pouquinho à frente nas práticas mercantilistas e ocupação do território brasileiro. Então você tem uma França unificada, você tem uma Espanha unificada e Portugal unificada. E a última grande nação a se unificar é a Inglaterra. Bom, a Inglaterra, essa unificação da Inglaterra, ela pode ser considerada o pontapé inicial, uma coisa maior que virá à frente, que vocês vão ver no 8º ano, que no caso é a Revolução Industrial. Bom, mas isso é só para o 8º ano. Vamos voltar aqui para a unificação do Estado inglês, tá bom? Como eu tinha comentado com vocês, a Inglaterra foi derrotada por conflitos internos que existiam dentro do próprio território inglês, tá bom? Entre esses conflitos se destaca a Guerra das Duas Rosas, que foi entre 1455 a 1485. E o que são Duas Rosas? Eram as casas de nobreza da Inglaterra, os Lancaster versus os Yorks. O trono inglês ele sempre foi disputado por dinastias, ou casas, como preferir. Logo após a sucessão de Henrique VI. Bom, só que a disputa entre essas duas casas de York e Lancaster, no final das contas, quem assume foi uma terceira opção, que foi a dinastia Tudor, e é Henrique. Bom, esse Henrique que nós iremos ver mais à frente também, bom, ele vai estar envolvido com uma briga religiosa com a Igreja Católica, principalmente na Reforma Protestante, que veremos à frente, e a criação do Anglicanismo, que até hoje é a religião oficial da Inglaterra. E para quem nunca leu nada sobre o Anglicanismo, nesse sistema religioso, o chefe da igreja é o rei. Naquela época, hoje é a Rainha Elizabeth. E o Anglicanismo, a base dela é cristã, tá bom? Ou seja, você tem essa reforma protestante mais à frente, isso vai ser fundamental para a Inglaterra. Mais à frente vai tentar explicar qual o motivo que a Igreja Católica na época ela era contra a prática da usura e a prática do lucro. Bom, e lembrando, quem ganhava com lucro nessa formação dos estados era a burguesia. Então, a burguesia novamente ela entra e ela é fundamental na centralização da Inglaterra como Estado e que futuramente, como eu já falei com vocês verão no 8º ano, vai ser um dos fatores que levarão a Inglaterra a um processo de revolução industrial que levará a Inglaterra, vocês vão ver isso no decorrer do 8º ano, se tornar a principal potência econômica do mundo, que irá se fortalecer no século XIX com a Era Vitoriana. E no 9º ano vocês também vão estudar que esse poder da Inglaterra de supremacia econômica vai terminar após a Primeira Guerra Mundial, em que os Estados Unidos assumem como principal potência econômica e militar. Bom, e até hoje se mantém como a principal potência econômica e militar. Bom, então, essa centralização também da Inglaterra, isso gerou também uma mudança que seria a Magna Carta. A Magna Carta, após essas disputas entre as casas, o parlamento inglês, ela cria essa Magna Carta de certa forma para diminuir o poder do rei. Bom, hoje em dia, se vocês forem pegar a monarquia inglesa, a Rainha Elizabeth ela só é uma mera figuração. Bom, quem realmente comanda o governo inglês hoje em dia é o parlamento, juntamente com o seu primeiro-ministro. Bom, ou seja, a burguesia de certa forma apoia essa centralização inglesa e por interesses ela limita também o poder do rei através da Magna Carta e o fortalecimento do parlamento. Bom, isso também vai ser fundamental lá na frente, porque vamos fazer uma comparação. Apesar de você ter um rei, ele não entendia naquela época tudo sobre todos os assuntos, como economia. Então, quando você tinha um interesse
e esse rei de certa forma tinha um poder centralizado. Não vamos esquecer do absolutismo, em que esse tipo de prática de centralização política, na maioria das vezes, o rei não poderia ser questionado. Como eu dei o exemplo lá do rei francês, que era o rei Sol, em que ele falava que o Estado sou eu e ninguém questionava suas decisões. Então a burguesia, de certa forma, apoia com o parlamento essa Magna Carta, diminui o poder do rei da Inglaterra e a Inglaterra ela começa a caminhar pelo que se tornará uma das principais economias durante alguns séculos no mundo, entre o século da Revolução Industrial até o início do século XX. Então essa centralização de poder se dá basicamente pelo parlamento. Então você tem os quatro principais estados formados. É claro que, se vocês perguntarem, professor, e a Alemanha? A Alemanha, como estado, ela já só vai se formar no século XIX, com a unificação da Alemanha. Isso futuramente, vocês também irão saber isso no nono ano, vai ser um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, com a questão do imperialismo, que vocês vão ver no oitavo ano. E no caso também da Itália, um forte estado que irá se formar mais à frente, também no século XIX. Bom, então, inicialmente temos a centralização da Espanha e Portugal, depois a relação da formação do Estado francês e Inglaterra. Espanha e Portugal você tem as ligações religiosas, pela expulsão dos mouros, que são islâmicos. Isso vai levar Portugal a se tornar o pioneirismo na navegação, e a Espanha vem logo depois, com a colonização da América. Quando a gente vai para a França e a Inglaterra, essa unificação do Estado se dá a partir da Guerra de 100 Anos, em que você tem a tentativa da Inglaterra de assumir o trono francês por ter terras na França. A Inglaterra é derrotada por conflitos mais internos, bom, que também era disputa entre as dinastias de Lancaster e York pelo trono inglês. E no final das contas, quem ganha é a dinastia Tudor. E essa centralização de poder da Inglaterra, em que Henrique assume o trono, que futuramente vai gerar um conflito com a Igreja Católica e irá fundar a Igreja Anglicana. Da mesma forma que a Carta Magna, quando ela é criada, ela é uma forma de diminuir esse poder centralizador da Inglaterra. E, como sempre, nessas quatro centralizações políticas, a burguesia está ali no meio dessa questão política e centralizadora, visando o quê? Visando o lucro e as possibilidades que teria com uma prática de comércio. Bom, então a centralização política, de certa forma, ela é o pontapé inicial da Idade Média pela prática de comércio. E essa prática de comércio vai levar as grandes navegações, as novas descobertas de rotas marítimas comerciais entre a Europa e a Ásia, a colonização da América, a colonização também do Brasil por Portugal. Bom, então entre o século XV ao século XIX, o mundo vai passar por uma grande transformação. Basicamente, você vai ver também surgir uma nova palavra, que é o capitalismo. Bom, e nada mais é que o ganho de lucro e dinheiro, que está ligado ao termo capital. Mas isso é uma conversa lá para o oitavo ano. Então, o resumo do conteúdo é esse. Você vai ter a unificação dos quatro estados. Isso futuramente está ligado diretamente à burguesia. O sistema feudal ele entra em crise. Então, essa pirâmide você tem o rei no topo, a nobreza, a cavalaria, você tem o clero e a burguesia que entra agora. E lá embaixo você tem os servos e camponeses. Bom, a cavalaria, ela basicamente é criada, já que esses estados são formados para defender seus territórios. E uma forma desses reis manterem a cavalaria, já que você tinha que pagar salário para esses seriam soldados, seria a cobrança de impostos através das práticas comerciais pela burguesia. Bom, por hoje terminamos e até a próxima aula.